Olá a todos do nono ano, dando prosseguimento no nosso conteúdo, e o tema da aula está aí no nosso slide, a independência do Brasil, parte 1. Então vamos. Bom, na aula passada estudamos sobre a Revolução Pernambucana e vimos que foi um movimento onde buscava fazer uma república, queria liberdade política, liberdade de imprensa, entre outras coisas. Então, os revolucionários, os rebeldes, buscaram assim agir. Isso por quê? Bom, eles fizeram isso porque o contexto pernambucano era muito ruim no período, já que uma crise econômica estava assolando Pernambuco, como também uma grande seca. E além disso, se tinha um controle muito forte do comércio pelos portugueses. Então, vários grupos sociais se uniram: artesãos, militares, proprietários de terras, juízes, padres e etc. E eles buscaram assim fazer esse movimento, de modo que eles tomaram o governo de Recife e assim proclamaram uma república inicial. Aí, através de uma lei, eles fizeram uma liberdade de imprensa, já que durante esse período que a família real estava no Brasil, a imprensa era régia, ou seja, uma imprensa real, onde só podia ter notícias ligadas à família real. Não se podia ter jornais falando contra os portugueses, a família real e etc. Eles também queriam liberdade de culto em relação à religião, como também a liberdade política, sendo que esse movimento teve até uma adesão de outros estados que contribuíram, como Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, sendo que durou um pouco mais de 2 meses e assim esse movimento, ao fim, ele foi massacrado. As pessoas foram presas e muitas pessoas foram mortas. Bom, isso mostra que as pessoas, os brasileiros, passaram a questionar bastante o governo português. Bom, desde as revoltas nativistas que aconteceram, existiam algumas revoltas que elas queriam só apenas que os portugueses diminuíssem assim os impostos. Agora, outras revoltas, as emancipacionistas, como a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana e a própria Revolução Pernambucana, todas elas buscavam assim a independência, um governo republicano. Então se tinham ideias iluministas de liberdade, de igualdade, as ideias da independência dos Estados Unidos, todas essas ideias contribuindo assim para essa população brasileira emancipar-se, ou seja, se separar de Portugal. Porém, não eram todos. Existiam pessoas que eram favoráveis ao governo absolutista português, ou seja, a concentração de poderes nas mãos dos reis portugueses. Terminamos a aula passada falando da Revolução do Porto de 1820, que inicialmente ela começou na cidade do Porto e depois se espalhou pelas principais cidades do reino. As cortes portuguesas, ou seja, o parlamento português, o grupo de deputados e políticos, eles queriam que? Queriam que Dom João regressasse a Portugal e também queriam uma constituição liberal, ou seja, diminuir os poderes absolutistas de Dom João, e também queriam recolonizar o Brasil. Então, esses revolucionários do Porto, eles conseguiram, tiveram essa posição muito bem sucedida, já que Dom João VI regressou para Portugal, conjuntamente com a família real. E a monarquia absolutista, ou seja, essa concentração de poderes nas mãos de Dom João, chegou ao fim, sendo que Dom João ele deixou Dom Pedro I no Brasil. Bom, dentro desse contexto, os nobres, os aristocratas brasileiros, aristocrata e nobre é a mesma coisa, eles buscavam, assim, entender a monarquia dual. Como assim? Dom João governando de Portugal
Dom Pedro I daqui. Isso seria muito bom para eles, para esses nobres, esses grandes proprietários de terras. Por quê? Para não ter uma revolta entre a população, para não acontecer uma independência do Brasil. Então, para esses nobres, era muito favorável essa monarquia dual, ou seja, Dom João governando de Portugal, Dom Pedro I aqui, sendo que Dom Pedro I era príncipe regente. Porém, as coisas foram se alterando, foram se modificando. Isso porque esses nobres também, eles tinham medo que acontecesse no Brasil o que aconteceu no Haiti, com a revolta escrava. Veremos em outra aula sobre essa revolta escrava. Mas o que chama mais atenção aí é justamente quando as cortes, esses portugueses revolucionários lá do parlamento, eles queriam assim recolonizar o Brasil. Se o Brasil fosse recolonizado, esses nobres perderiam. Por quê? Desde 1808, quando teve a abertura dos portos às nações amigas, esses nobres, eles estavam, querendo ou não, se dando bem economicamente com isso. Então, se o Brasil fosse recolonizado, eles perderiam dinheiro com isso. Então, eles passaram a modificar assim o discurso. Eles não mais apoiavam essa espécie de monarquia dual, ou seja, Dom João de Portugal, Dom Pedro I daqui. E eles queriam sim a independência. Então, eles contribuíram, apoiaram Dom Pedro I para que Dom Pedro, de fato, tornasse independente de Portugal. Porém, antes, Dom Pedro, como príncipe regente, tomou algumas medidas dentro da administração do Brasil. E ele administrou de uma forma até muito dura e severa o Brasil nesse período, no sentido financeiro da coisa. Primeiro, ele aboliu diversos cargos públicos. Como assim? Bom, Dom João VI fez vários cargos públicos para, assim, dar salários aos nobres, ou seja, pessoas que estariam ali sugando dinheiro público. Ele primeiro acabou com isso. Segundo, ele estabeleceu um orçamento, ou seja, quanto se deveria gastar e quanto se deveria ter em caixa, ter dinheiro em caixa. Então foi o primeiro documento do Brasil que mostra essa preocupação com o dinheiro assim público. Outra questão, ele providenciou a eleição de 69 deputados. Esses deputados representariam o Brasil nas cortes portuguesas, lá em Portugal. Então, isso foi muito importante também dentro desse contexto. Lembrando, nem todos os nobres apoiavam Dom Pedro. Existiam nobres que apoiavam, assim, a monarquia absolutista, que depois eles apoiaram as cortes portuguesas. Além desses 69 deputados que representariam o Brasil nas cortes, Dom Pedro também restringiu, ou seja, limitou suas despesas pessoais e da corte portuguesa. Então ele teve essa preocupação econômica também. E além disso, deu liberdade de imprensa, como eu falei anteriormente. Com Dom João existia ali a imprensa régia, que fazia comentários sobre a família real, algumas coisas que estavam acontecendo na Europa, porém não se tinha uma crítica. Com essa liberdade de imprensa, muitos jornais passaram a existir, de modo que eles também foram importantes dentro desse contexto da independência do Brasil. E como também a maçonaria, a organização secreta, um grupo secreto, foi muito importante, tanto a maçonaria como a imprensa, dentro desse contexto, para a nossa independência, entre outras medidas que Dom Pedro tomou. Bom, sendo que houve um decreto em 1821, Dom João VI de Portugal tornou público um decreto que representava, na prática, a recolonização do Brasil e o fim da regência de Dom Pedro I, como também Dom Pedro deveria voltar imediatamente para Portugal. Regência é quando um rei sai assim do poder e deixa um substituto temporariamente governando. Então, esse decreto foi feito
e teve toda essa pressão dos portugueses agora para cima de Dom Pedro I. Anteriormente, com a Revolução do Porto, a pressão foi em cima de Dom João VI, que teve que regressar, e agora essa pressão estava relacionada a Dom Pedro I. Eles querendo recolonizar o Brasil, eles querendo fazer com que a administração comercial do Brasil fosse estabelecida e fosse devolvida para, assim, os portugueses. Lembrando, Dom Pedro I, filho de Dom João VI, português também. Bom, sendo que Dom Pedro, recebendo essas pressões, ele também teve apoio. Como eu falei, alguns nobres, proprietários de terras, apoiaram, como também republicanos, pessoas que queriam um governo assim republicano no país. Apoiaram Dom Pedro e Dom Pedro queria saber a opinião do povo em relação à sua permanência no Brasil ou se de fato ele deveria voltar para Portugal. Assim, ele recebeu um abaixo-assinado onde as pessoas pediram que ele ficasse no Brasil. E foi determinado em janeiro de 1822 aquilo que é chamado de o Dia do Fico, onde Dom Pedro ficou e se estabeleceu de fato no Brasil. No caso, se é para o bem geral da nação, eu fico. Foram palavras de Dom Pedro. Aí uma imagem, Dom Pedro na sacada com a família real, os portugueses, e o povo saudando assim essa atitude de Dom Pedro, que resolveu e decidiu ficar. Ele foi contrário às ordens de Portugal. A luta pela independência. Bom, essa independência do Brasil, ela não aconteceu sem luta. Houve lutas. Porém, essa independência do Brasil, ela não foi assim liderada pelo povo como um todo, e sim pelo próprio Dom Pedro, pelo próprio português, como também pela elite, pelos nobres, pelos aristocratas da sociedade. Bom, isso trouxe coisas positivas e negativas, de modo que o nosso país tornou-se independente, sendo que governado ainda por um imperador. Então foi um processo lento. Dom Pedro buscou organizar a independência do Brasil para que não ocorresse violência, derramamento de sangue e crise financeira, já que, entrando em uma série de conflitos, você precisa investir dentro desse contexto. Então, ele estava se resguardando para que isso não viesse a acontecer. Com isso, Dom Pedro fez um ministério. O ministro do reino foi José Bonifácio, que é chamado de patriarca da independência. Foi muito importante. Ele foi um estadista, foi um intelectual, poeta brasileiro. Assim, influenciou bastante nas decisões de Dom Pedro. Como também eu falei anteriormente, a maçonaria e a imprensa brasileira, os jornais, passaram a falar que Dom Pedro viesse se separar, se emancipar, se tornar independente de Portugal. Dom Pedro ouvia tanto José Bonifácio, como a maçonaria, como também a imprensa, em relação a tudo isso que estava acontecendo. Buscou ali fazer um gabinete com brasileiros, os que apoiaram, logicamente, a permanência de Dom Pedro, porque outros não apoiaram, como eu também disse. Então, Dom Pedro estava se estruturando, de modo que ele se revoltou contra os mandos e desmandos dos portugueses e disse que nenhuma tropa viria ao Brasil sem a sua autorização, como também nenhuma lei portuguesa seria cumprida sem a sua própria vontade. Dom Pedro teve que fazer uma viagem a São Paulo, justamente para acalmar os ânimos políticos. Quem ficou como regente foi a sua primeira esposa, Maria Leopoldina, que foi muito importante também dentro dessa contribuição das ideias para a independência. Tanto a maçonaria,
a imprensa, José Bonifácio e Maria Leopoldina. Todos foram importantes. Então ele foi para São Paulo. Ele já tinha regressado de Santos quando estava próximo ao riacho do Ipiranga. Emissários chegaram lá e assim trouxeram algumas informações de Lisboa, de Portugal, como também algumas informações de Leopoldina e José Bonifácio. Os portugueses limitaram assim o poder de Dom Pedro I. E o que ele fez? Bom, indignado com as notícias recebidas de Portugal, ele reuniu os presentes ali próximo ao riacho do Ipiranga e naquele momento ele declarou que dali em diante o lema seria independência ou morte. Dom Pedro disse que o objetivo de Portugal era escravizar o Brasil, escravizar os brasileiros, de modo que ele pediu para que seus soldados tirassem assim os laços da Constituição portuguesa dos seus chapéus, assim também como ele fez, e agora eles passassem a lutar por essa independência do Brasil. Sendo que, nessa independência, houve resistências, como eu também já disse. E as principais regiões que resistiram e ficaram ao lado dos portugueses foram Bahia, parte da Bahia, Piauí, Maranhão, Grão-Pará e a Cisplatina. Todas essas províncias apoiaram os portugueses, ou seja, todas essas regiões. Dentro desse contexto de independência do Brasil, não se tinha o espírito do nacionalismo. As pessoas se entendiam muito mais como pessoas que moravam em suas regiões, ou seja, era um regionalismo, do que como pessoas que habitavam em uma nação, em um país. E lembrando, mais uma vez, o processo de independência foi controlado assim pelos nobres com Dom Pedro I. Assim que essas províncias deram esse apoio ao governo português, também Dom Pedro tomou outras medidas. Quais foram? Comprou navios de guerras, logicamente que dos ingleses, já que eles escoltaram a família real para o Brasil, tinham esse apoio e se deram muito bem com isso. Então, Dom Pedro comprou assim esses navios de guerra, como também os ingleses ajudaram os brasileiros, juntamente com Dom Pedro I, nessas guerras de independência que aconteceram por causa da resistência dessas províncias. Outra medida, Dom Pedro contratou militares, tanto terrestres como também marinheiros, que viessem agora lutar ao lado do Império. Ele mandou confiscar as propriedades dos portugueses que foram contra a independência, porque existiram também portugueses que foram favoráveis à independência. Então, os que foram contra, esses assim, teriam as suas propriedades confiscadas, apreendidas por Dom Pedro. Ele também proibiu o comércio com Portugal e ele permitiu a Guerra de Corso. O que é isso? Uma guerra marítima onde os navios dele de guerra poderiam assim entrar em guerra, bombardear navios mercantes, ou seja, navios com passageiros ou com produtos, logicamente, que viessem de Portugal. Entre outras medidas que Dom Pedro tomou. Eu coloquei uma imagem. Maria Leopoldina, a imperatriz do Brasil, contribuiu muito para esse contexto da independência do Brasil. Independência essa que ocorreu no dia 7 de setembro de 1822. Lembrando, Dom Pedro decidiu que ficaria no Brasil em janeiro
ele foi avançando até chegar de fato nessa emancipação, ou seja, nessa independência que o Brasil teve. Outra imagem. Lembrando, essas imagens sempre têm o toque do autor. Não significam necessariamente que foi o fato ou que foram os fatos históricos ocorridos, porque o autor sempre coloca coisas nessas imagens. Nessa especificamente, a independência do Brasil, o Grito do Ipiranga, que foi feita, como eu falei, por Pedro Américo. Tem aqui o camponês ali, coisa que não existia. Tem aqui Dom Pedro numa colina, levantando a espada. Essas viagens, quando eles faziam, eram com burros. Aqui todos estão a cavalo. Outra coisa, os uniformes. Esses uniformes dos soldados são uniformes de gala. Eles não viajavam com esses uniformes. Outra questão, essa casinha aqui atrás só passou a existir no final do século XIX e a independência foi em 1822. Outra questão, o riacho aqui, ó, do Ipiranga está muito próximo à colina, se tinha uma distância muito maior, porque aqui é justamente para dar essa visão maior para Dom Pedro, entre outras coisas. Então, uma imagem construída e pedida pelo governo imperial para ser feita. E aí José Bonifácio, uma representação também desse estadista, que era muito habilidoso nessa arte de governar, um grande intelectual e poeta, o patriarca da independência brasileira. Teve uma atuação muito grande e foi muito importante também para todo esse contexto da nossa independência. Enfim. Bom, gente, espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo. Valeu!